Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Ufologia e Mistérios. Eu sou o ufólogo Renato Mota, estou com vocês aqui com mais um vídeo no canal. Lembrando que você pode se tornar membro do canal Ufologia e Mistério, basta clicar do lado do inscrever-se, tem aí também Seja Membro. E você escolhe qual espaçonave você quer embarcar, tá bom? Continuando aqui, estamos falando das raças intraterrenas. Antes também lembrando que temos o curso de Ufologia, tá bom? Para fazer o curso de Ufologia, promoção especial até o dia 23 de dezembro agora de 2020. Você faz o módulo 1, 2 e 3, você fecha os 3 módulos de R$80 cada um por apenas R$100 os 3. Aí você fecha o 1, 2 e o 3 do nível 1. Então, conto com você, entre em contato conosco para saber mais a respeito do curso de Ufologia online. Estamos falando sobre raças extraterrestres toda segunda-feira. E hoje não seria diferente, hoje quero falar para vocês, na verdade, dos intraterrenos. A gente não acha muito material dos intraterrenos, né, por aí, mas eu fiz questão de separar algumas coisas para vocês. Por exemplo, falando a respeito de Ágata, que seria um reino intraterreno. Você provavelmente já ouviu falar sobre extraterrestres, UFOs e vida inteligente fora da Terra. Mas existem evidências que mostram que nós dividimos o planeta com raças diferentes de nós, que vivem escondidos no centro da Terra. Seria apenas ficção? A Terra ensina-nos mais acerca de nós próprios do que todos os livros, porque ela nos resiste. Antoine Saint-Exupéry. Existiriam, portanto, povos vivendo debaixo de nós, no interior do nosso planeta. Entradas secretas para mundos escondidos na crosta terrestre seriam, segundo reza a lenda, esses portais estariam localizados nos polos. Mesmo que pareçam ideias fantasiosas, elas têm alguma base de realidade, mesmo que seja impossível reunir dados através de expedições ao local. Ágata e a Terra Oca. Existe uma biografia muito extensa e composta por escritores e pesquisadores renomados que, alinhados à teoria da Terra Oca, afirmam que civilizações intraterrenas existem e que a maior delas chama-se Ágata. Terra Oca é uma hipótese muito antiga que propõe que o planeta Terra possua um interior vazio e habitável, morada de civilizações muito antigas. Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Palavras de Shakespeare. O renomado Alexander, um ocultista esotérico francês, autor de obras como Arqueômetro e a Teogonia dos Patriarcas e uma coleção de textos intitulados As Missões, aborda esses fantásticos mistérios tratando minuciosamente de Ágata, descrevendo todos seus aspectos hierárquicos, filosóficos, sociopolíticos e viagens pelo Oriente, e de lendas ancestrais relacionadas aos mundos subterrâneos. Outro personagem ilustre que trata do mesmo assunto é René Guénon, intelectual francês que escreveu O Reino do Mundo, no qual conta inúmeras tradições existentes em todo o globo que descreve a existência de Ágata nas profundezas da Terra. No Brasil, Henrique José de Souza também escreveu sobre mundos internos, especialmente em seu livro O Verdadeiro Caminho da Iniciação, onde ele fala do país para qual Noé teria se dirigido, para qual Noé teria se dirigido com sua barca durante o dilúvio, que, segundo a tradição, seria um local subterrâneo, sugerindo relação entre o significado metafórico da palavra barca com o nome Ágata. Assim podemos resumir como um certo que Ágata de fato existe ou existiu, sendo o celeiro das antigas civilizações. Tá certinho aqui. Essa é uma história incrível. Isso é uma história incrível e cheia de revelações e conspirações. Em 1926, o vice-almirante da Marinha dos Estados Unidos, Richard E. Byrd, sobrevoou o Polo Norte em 1929. O Polo Sul, na intenção de provar que não existiam entradas secretas para o interior da Terra pelos polos, como se acreditava até então, né? Porém, parece que o seu diário de bordo revelou que o discurso de Byrd tentou esconder. Ele teria encontrado tais aberturas
e até entrado dentro do planeta por uma dessas entradas. Essas pistas teriam sido encontradas em seu diário, onde ele escreveu a Antártica como a terra do mistério eterno. Além de ter dito que gostaria de ver a Terra além do Polo Norte. Aquela área além dele é o centro do grande desconhecido. E tem mais, o almirante teria também tirado notas em um diário secreto, onde ele relata que um aparelho voador tomou conta do seu avião com um tipo de feixe de atração, e uma força o fez aterrissar em uma cidade no interior da Terra. Haveria também uma mensagem que ele teria dito, a fim de que se repassado aos governantes, onde os habitantes do local se identificavam como guardiões da Terra e expressavam repúdio ao uso de armas nucleares. Olha que interessante, hein? Segundo a narrativa, essa mensagem chegou a ser entregue em Washington, mas foi completamente ignorada ou não. Vai saber, né? O almirante Byrd concedeu uma entrevista em 1947, onde ele mesmo confirma a teoria de que ele teria mesmo encontrado essas passagens e visitado uma civilização intraterrena. Segundo ele, a área possui um clima quente, com vegetação, montanhas, lagos e rios. Um ambiente muito semelhante ao da superfície. Ele descreveu as pessoas que ali viviam como muito antigas, capazes de atingir idades avançadíssimas e com habilidades telepáticas. Morando a alguns quilômetros de profundidade em uma gigantesca cidade chamada Agartha, a mais importante do reino intraterreno. Em seu diário secreto, foi publicado nos anos 90, quase 40 anos depois da morte de Byrd, por Virgil Armstrong, um ex-agente da CIA. Segundo ele, Byrd, viveu em Agartha por quase um mês, e a civilização subterrânea que ele encontrou era muito superior à nossa. Tanto em termos tecnológicos, como também evolutivos. O ex-agente também acrescenta que imediatamente após a descoberta do diário de bordo, as rotas sobre as regiões foram declaradas confidenciais pelo Serviço Secreto norte-americano, tendo sido ordenado que a área ou a rota que conduziu à cidade misteriosa devia ser guardada por bases militares nos Estados Unidos, a fim de não deixarem qualquer invasor descobrir o percurso. Se não existe nada nessa região, por que essa preocupação do governo americano em isolar a área? Isso acontece mesmo na área da Antártida, né? Essa é uma pergunta que certamente nos vem à mente. Ele também afirmou que muitos dos OVNIs que surgem em nossos céus seriam veículos de transportes usados pela população de Agartha e outras cidades intraterrenas, que faz um enorme sentido. Muitos desses OVNIs são vistos mergulhando na Terra ao invés de seguir em direção ao céu. Existem também relatos de objetos não identificados causando grandes movimentos nos mares, o que a ufologia classifica como OSNIs, que seriam objetos submarinos não identificados. Até Cristóvão Colombo mesmo relata em seu diário de bordo um encontro com um OSNI, muito incrível. Característica da civilização. Byrd ofereceu detalhes incríveis sobre a civilização que habitaria em Agartha, reunidos durante seu tempo de permanência neste mundo intraterreno. Além da comunicação telepática, o desenvolvimento tecnológico era espantoso, permitindo que esses seres construíssem naves capazes de realizar viagens intergalácticas, mostrando que eles têm uma relação com as raças extraterrestres. Os habitantes teriam traços delicados e harmoniosos e viveriam ali há milhares de anos. Estariam, portanto, livres de doenças, do padecimento natural do corpo e também ameaças ambientais capazes de pôr fim à vida, já que teriam a capacidade de controlar o meio ambiente, né? Para Byrd, os habitantes de Agartha teriam descoberto o segredo da imortalidade, embora não desejassem viver para sempre. Após milhares de anos de experiência adquirida e a evolução moral e espiritual, por vontade própria, eles decidiram que era a hora de desencarnar e assim faziam. A reprodução também se daria de forma muito diferente da nossa, pois as mulheres davam luz a partos totalmente indolores e o período de formação dos bebês seriam de apenas 3 meses. Para quem é mulher, essa parte do parto sem dor, após uma gravidez de 3 meses, é bastante interessante, né? Já pensou que glória seria dar à luz sem absolutamente nenhuma dor? Algumas doutrinas esotéricas e religiosas, especialmente o budismo e o hinduísmo, ensinam que existe um reino chamado Shambhala, que alguns dizem ser Agartha.
e outros afirmam ser uma cidade totalmente diferente. De qualquer forma, essas seriam cidades sagradas e secretas associadas ao Axis Mundi, ou eixo primordial, sendo uma das 8 cidades sagradas localizadas em 4ª dimensão. A partir desse reino místico, né, um monarca chamado Melquisedeque, ou Melquisedeque, governaria o mundo, fazendo um papel semelhante ao do Criador Supremo que conhecemos como habitante dos reinos dos céus. Curiosamente, esse misterioso personagem é citado na Bíblia em Gênesis 14, 18, 20 e Hebreus 6, 17, 20 e 7, 1, 13. De onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, foi eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está em Hebreus 6, 20. Segundo essa visão, poderíamos pensar que Deus governa o mundo dentro da terra e não dos céus, tendo escolhido a terra como morada após criar todo o universo. Isso seria uma honra para a humanidade, não? Lenda ou não, as evidências que a terra abriga mais raças que a humanidade são incontestáveis. Resta saber se um dia teremos permissão para fazer contato com essas civilizações e refletir o que essa convivência significaria em termos evolutivos. Talvez estejamos muito próximos disso do que imaginamos. Está em Waymichick, o site. Continuando, eu vou falar um pouco para vocês sobre as cidades intraterrenas. Há várias décadas passadas, Trigueirinho publicou vários livros pela editora Pensamento sobre 3 cidades importantes localizadas no interior da Terra. Seriam outras agora. Erx, Aurora e Mistitan. Muitas referências têm sido feitas a cidades intraterrenas. De Telos, localizada abaixo do Monte Shasta, no estado da Califórnia, os Estados Unidos. Mais recentemente, o GER, que é o Grupo de Estudo Ramatiz, do Espírito Santo Brasil, divulgou outros nomes das cidades intraterrenas, como Estelta, que é cidade intraterrena situada em Domingos Martins, Pedra Azul, no Espírito Santo, no Brasil. Ocai, que é cidade intraterrena situada na Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. E Leta, cidade intraterrena situada na Serra do Roncador, em Mato Grosso, Brasil. Todos esses lugares são cheios de contatos, relatos de avistamento de OVNIs e de seres. Os intraterrestres são povos que habitam o interior do planeta Terra. Eles estão em diferentes graus de evolução, assim como os humanos habitantes da superfície externa do planeta. Esses povos geralmente não se misturam, como na superfície, ou seja, os seres avançados vivem em cidades avançadas, seres em estados evolutivos ou seres primários. Cada um possui o seu habitat compatível com a sua vibração. Iremos comentar apenas sobre os seres avançados, que estão mais avançados que nós na superfície. A importância da divulgação dessas civilizações intraterrestres está relacionada com o nosso resgate da superfície, quando do pico da transição planetária por esses seres intraterrenos mais evoluídos que nós. A explicação é a seguinte: a Terra, de acordo com a sua programação divina, fecha um ciclo de 2.160 anos. Paralelo a esse ciclo, existe um ciclo maior, que não é só do planeta Terra em si, mas também de todo o sistema solar galáctico, que todos completam um ciclo de 26 mil anos. Isso representa para o planeta a passagem para da terceira para a 4ª dimensão. Essa transição planetária traz em si muitos abalos de ordem física, moral e espiritual, aos que os maremotos, abalo sísmico de grandes proporções, como nós vemos acontecendo no mundo, né? Será semelhante como preparar uma mudança, onde se retira tudo do lugar e faz a seleção e prioriza-se a necessidade. Olha o que está acontecendo com essa pandemia hoje em dia, né? Em seguida, varre-se, limpa-se, pulveriza-se, aspira o pó. Depois, quando tudo está quase limpo, vai-se aos poucos reorganizando e arrumando, até que o cotidiano volte à normalidade, com mais calma, mais sutil e mais feliz. Isso seria o ápice se nós alcançarmos aí o chamado mundo de regeneração, né? O papel dos intraterrenos é guardar aqueles que passarem pela sessão, o trigo da Bíblia, né? E preparar para quando o retorno à nossa nova casa. Eles serão como que celeiros, guardiões das boas sementes. Assim como nós, nem todos os intraterrenos estão no mesmo estágio evolutivo.
havendo esferas de evolução distintas. Alguns deles também serão socorridos na ocasião mais dramática da transição do planeta. Porém, a grande maioria deles estará em condições de socorrer e não ser socorrida. Será certamente um trabalho de equipe. Eles, os intraterrestres, os extraterrestres, os filhos das águas, todos saberão que para fazer nessa ocasião, porque a cada um será dada a cota da sua responsabilidade. O socorro sempre ocorrerá, pois o Pai não abandona nenhum ser que ele criou. Os intraterrestres alimentam de substâncias e nutrientes colhidos da terra, portanto, essencialmente de frutos e leguminosas. Seus corpos são mais sutis e suas necessidades metabólicas menos elaboradas. Há muito abandonar o hábito de se alimentarem de carne de seus irmãos inferiores. Filhos do mesmo pai, cultivam frutos, verduras, leguminosas de tamanho e qualidade nutritiva muito superiores ao da crosta terrestre. E ainda armazenam víveres e sucos para o momento tão esperado da Operação Missão Terra, que é a operação de resgate. O acolhimento aos resgates da superfície de nós. A evolução não costuma dar saltos. Existe também no interior do planeta Terra moradas subterrâneas, verdadeiras fortalezas onde vivem seres involutivos na obscuridade, cuja vida é alimentada pelo sangue derramado em massa pelos seus coligados da superfície. Nessas cavernas são traçados planos e estratégias. Esses seres manipulam e monitoram seus aliados encarnados na superfície, que têm como principal tarefa provocar guerras, incitar violência e arregimentar seres de baixa vibração. Ramatiz nos alerta que o resgate de muitos encarnados da superfície será feito por intraterrenos, que esperemos vir dos céus, mãos amigas para socorrer-nos, mas que também esperemos brotar da terra corações afáveis para acolher-nos. Não pense que a mudança ocorrerá repentinamente, mas é preciso que o trabalho comece, para que se ganhe força, forma e corpo. Só a fé restará àqueles que desejarem seguir. Fé fortalecida, trabalho realizado. Fé enfraquecida é confusão mental, trabalho estacionado. Mas tranquilizai vossos corações, pois o Pai vela por todos vós. Mestre Jesus, né? Sananda. E falando mais um pouquinho aqui dos intraterrenos ainda, os intraterrenos, o reino dévico e o fenômeno UFO. É uma mensagem de Metatron canalizada por Tiberon. Uma mensagem canalizada agora. Saudações, queridos. Eu sou Metatron, Senhor da Luz, e lhes dou as boas-vindas a essas palavras vivas. Abraço cada um de vocês em amor. Agora vocês pensam que o seu planeta é uma esfera sólida. Mas, queridos, na verdade, seu planeta é achatado nos polos e contém grandes vazios em seu interior, que abrigam o que vocês chamam das civilizações perdidas. Seus geólogos determinaram que seu planeta tem 4,5 bilhões de anos e lhes dizemos que isso é quase exato, dentro das leis da sua ciência. O que os seus cientistas não compreendem é que a dimensionalidade influencia as leis da sua ciência. De uma dimensionalidade diferente, seu planeta seria um conglomerado de muitas terras, justapostas de forma concêntrica, com uma infinidade de probabilidades paralelas, entendem? Aí umas perguntas, né? Muito tem sido falado sobre civilização intraterrenas. Elas existem? E se existem, onde se localizam? Metatron responde. Elas realmente existem e têm existido há muito tempo. Há uma raça de seres humanoides que se originou no tempos de Lemúria, ou face posterior de Atlântida, que descobriu um meio de entrar nas fendas profundas e vazias da sua terra. Existe uma grande extensão de vazios em seu planeta, que eram conectados por uma vasta rede de túneis. E hoje em dia são descobertas várias cidades. Tem um documentário no History Channel de uma cidade que foi encontrada a 100 metros de profundidade na Terra, de uma civilização totalmente desconhecida. E é uma matéria totalmente nova. Se eu achar, eu coloco o link na descrição para vocês. É muito incrível a tecnologia que eles tinham. Com o tempo, eles descobriram vastas áreas de tranquilidade. Inicialmente, esses seres de Lemúria entraram nas fendas
para escapar da fúria daquilo que vocês chamavam de dinossauros, que infestaram o continente durante um longo tempo. Com o tempo, eles descobriram vastas áreas de grande tranquilidade e imensa beleza. Conforme se adaptavam a esses mundos intraterrenos, esses mundos internos, ao que se aventuraram mais profundamente na Terra, esses seres descobriram que existe um Sol interno, por assim dizer, nas profundezas da Terra. O Sol interno emite uma forma de luz azul, e os antigos lemurianos, em corpos semifísicos e etéricos, desenvolveram meios de enxergar nessa luz e descobriram uma incrível beleza nos abismos internos. Alguns de vocês pensam que os lemurianos ascenderam. A verdade é que eles descenderam para dentro do planeta Terra, mas não estão muito perto daquilo que pode ser chamado de conclusão de seu ciclo ou ascensão. Existem literalmente dezenas de cavernas internas sobre as áreas do Arizona, Nevada e Califórnia. Muitas delas foram encontradas por seres humanos no seu século passado. Estas existem na região central do Grand Canyon e na região que você chama de Área 51 e Death Valley, na Califórnia. Os povos indígenas, agora chamados de Hopi, Navajo, Havasup, ainda conservam lendas que, na verdade, alguns conhecimentos a respeito dessas cavernas e túneis. Agora é preciso observar que aquilo que chamam de interior da Terra, o aumento das pressões e magnetismo das forças gravitacionais e tectônicas, criou um modelo de vetor único e específico, que permite maior tangibilidade, maior ancoragem daquilo que você chama de paralelos dimensionais. Portanto, realmente existem concentricidades na Terra, que permite múltiplas sobreposições de dimensões internas. Na verdade, elas existem em todos os lugares do universo, como vocês conhecem. Existem na superfície do seu planeta, mas estão consideravelmente menos tangíveis devido a densidades eletromagnéticas e densidade de pressões que citamos. Olha para vocês verem como é incrível nessas partes dos conhecimentos a respeito dos intraterrenos, né? Digamos que dentro da Terra o modelo energético torna-se mais focal nas camadas e permite que existam mais dimensões que se concentrem, mais pixel de força vital, mais éter. Fazendo uma analogia grosseira, seria como comparar uma televisão que recebe um sinal de antena com outra que recebe o sinal via cabo ou satélite. Sendo a primeira o modelo da superfície do seu planeta, e o segundo, o interior da Terra. Neste caso, mais canais são disponíveis. E disponíveis também, né, numa definição mais rica, mas estamos falando de dimensões quando usamos os termos canais, tá? Consequentemente, dentro da Terra existem paralelos separados, suscitamente justapostos lado a lado em superposição concêntrica, que permite em formas diferentes de vida coexistam, sem verdadeiramente se tocarem, por assim dizer. Como acontece hoje em dia, né, com o plano físico, com o plano espiritual, os planos se coexistem, os planos de universos paralelos que os seres extraterrestres também transitam, coexistem conosco também. Então, também coexistem seres intraterrenos que interagem conosco também em dimensões diferentes. Olha para vocês verem que incrível, né? De fato, a maioria dos extraterrestres que mantém base no interior da Terra, as mantém nesses modelos de frequência paralelas, que podem ser chamados de holográficos, entendem? Então, existem muitas formas de vida nas concentricidades da Terra, muitas das quais estão aqui há muito mais tempo do que a espécie humana, muitas das quais os consideram com tanto direito à Terra quanto a vocês. Mas, na verdade, aqueles que estão mais estreitamente alinhados à espécie humana são os da antiga Lemúria. Uma pergunta, né, para o Metatron. Onde esses seres vivem? Como se parecem? O Metatron responde. Na verdade, esses seres de Lemúria são muito mais altamente evoluídos em espírito do que vocês. Neste momento, como eu disse, esses corpos são menos densos, mas são realmente físicos, ou seja, não estão mortos, viu? A pele deles assumiu uma matriz esverdeada, em alguns casos verde azulado, porque a água que eles bebem tem um conteúdo altamente mineral, contendo cobre oxidado e outros metais em maior concentração. Esses seres são pacíficos e não conhecem nenhuma outra região além do amor, da fonte
e compreende o que é chamado de grande tranquilidade. Eles são muito conscientes de vocês, mas não têm nenhum desejo de se interrelacionar. Por quê? Vocês perguntariam. Devido às inúmeras razões, sendo que as mais predominantes é que eles estão conscientes de sua natureza violenta, de seu medo e de sua falta de desenvolvimento espiritual coletivo. Então, estão conscientes das suas doenças físicas, algumas das quais poderiam contaminá-los potencialmente, e eles são incapazes de suportar seus raios solares. Digamos que eles evoluíram em seres que estabeleceram uma rota exclusiva e estão prestes a completar sua jornada. Seus corpos são sustentados por uma força cristalina magnética e por uma fonte de luz que é emitida pelo centro do seu planeta. Suas capacidades mentais permitiram que eles aproveitassem esse campo de força e os adaptassem para o seu sustento físico e espiritual. Embora eles estejam numa biologia física, ele é uma biologia mais que quadridimensional e muito menos densa do que a de vocês. Muitos deles são bem hábeis, aquilo que vocês chamam de teletransportes. Realmente houve contato entre os habitantes do mundo interno e os seus governos, mas são um interrelacionamento. Mas não são um interrelacionamento. Houve mensagens sobre a necessidade da raça humana de superfície estar consciente das mudanças que virão. Como dissemos antes, os seres do mundo interior estão numa rota diferente, num ciclo de tempo diferente. E eles estão próximos da sua conclusão. Você perguntou onde esses vazios internos estão localizados. Tendo em sua mente aspectos de paralelo dimensional, lhe respondemos que, com seus termos, a maior concentração desses vazios está em terras sob os mares, mas existem bolsões abaixo de toda a massa da Terra. As regiões do Nordeste dos Estados Unidos, as montanhas de Arkansas, Novo México, Arizona, México, América Central, Peru, Grã-Bretanha, Europa, os Himalaias, Chile, Argentina, África, Bolívia, Brasil, China, Sibéria, Groenlândia, Islândia e Sri Lanka. Todas elas contêm colônias intraterrestres. Pergunta: a que profundidade eles vivem dentro da Terra? A Terra tem pontos de acesso a esses vazios internos? Resposta de Metatron. Dissemos que pontos de entrada ocorrem nos polos e em muitas aberturas na superfície do planeta. É impossível definir a profundidade, já que são realmente paralelas em termos de dimensão e as medidas nos seus termos físicos não são verdadeiramente válidas. Alguns dos vazios, comunidades menores, estão bem perto da superfície, mas as suas principais áreas ocas estariam, em seus termos, a mais ou menos 20 milhas abaixo de camadas de superfície, algumas numa profundidade de aproximadamente de 100 milhas. Seus geólogos acharam difícil de imaginar isso devido às interpretações da pressão e o calor, mas lhes dissemos que esses lugares existem, e a vida dentro deles através de arregimatação do campo de força. Mas essas distâncias são relativas, 3 multidimensionalidades paralelas. Se, por exemplo, você consegue entrar por uma das regiões dimensionais polares, ou por uma das passagens dimensionais triangulares, em uma Terra paralela, em um contínuo de espaço-tempo diferente, a que distância você verdadeiramente se encontraria do ponto que entrou? A resposta pode estar polegada ou éons, dependendo do modo com que você enxerga. A ciência que está mais perto de englobar com precisão indefinidamente mundos é a física. Esta ciência está começando a ser compreendida nas comunidades científicas da Terra. O paradigma precisa mudar, assim como a base geométrica e matemática, antes que essa ciência seja decifrada com exatidão no seu plano. As principais entradas para esses vazios internos no planeta estão nas regiões polares. Opa, peraí, isso aqui eu já li. Aqui. Opa, não, tá certo, é isso mesmo. Seu almirante Byrd escreveu a respeito de voar sobre essa região e ver terras tropicais onde rios correm. Nós lhe dissemos que realmente passou dimensionalmente, por um breve período atemporal, para dentro do aspecto paralelo da Terra oca, que ele e outros fizeram isso em várias ocasiões. Nas regiões polares, o hipertransporte dimensional pode ocorrer sob uma série de condições específicas.
O transporte dimensional pela abertura polar é mais ou menos como atravessar um campo magnético inclinado e íngreme, virando rapidamente e elipticamente. A sensação é de subitamente estar achatado de novo, ou paralelo à superfície. Na verdade, se está realmente numa dimensão paralela. Os seres do interior da Terra existem nesse tipo de espaço. Existem muitas raças e seres da sua Terra multidimensional, inclusive muitos que vocês chamam de extraterrestres, que poderiam reclamar a cidadania do seu planeta com tanta convicção quanto vocês. Na verdade, na maioria dos casos, eles estão na Terra há muito mais tempo do que a humanidade. Pergunta, isso inclui os que chamamos de Yeti ou Devas? Não, esses seres também existem, mas não são seres lemurianos. E os primeiros Atlantes que se aventuraram no interior da Terra. Poderia-se falar sobre Yeti? Esses são os mesmos seres que chamamos de pé grande, Metraton? Esses que você chama de Yeti, ou aqueles chamados de pé grande, de versões anteriores de experimentos genéticos na Terra, principalmente da fase de Atlântida, há aproximadamente 20 mil anos atrás. Naquele tempo havia muitos experimentos genéticos no seu planeta. São seres inteligentes, mas geneticamente prejudicados. Suas formas gigantescas foram criadas geneticamente usando o DNA humano com o de macaco, para criar um animal humanoide para mão de obra, um animal com mais inteligência, com inteligência semelhante à do homem, mas com uma fiação genética, os implantes impostos que desligavam certas áreas do cérebro. Eles são sobreviventes daqueles que você chama os outros da Atlântida. São remanescentes de seres insensivelmente criados pela força e pelo trabalho nas